Está no ar, no divã do G-Kovac. Como sempre, eu gosto de começar o programa com uma reflexão. E hoje gostaria de falar um pouco sobre a comunicação, sobre aquilo que está na cabeça da gente e aquilo que a gente passa para as outras pessoas. As pessoas têm uma ideia de que é mais ou menos automático o processo de comunicação e que o fato de eu falar aqui alguma coisa faz com que obrigatoriamente a pessoa entenda ali mais ou menos a mesma coisa. Afinal de contas, falamos a mesma língua, falamos com as mesmas palavras, não teria por que haver grande dificuldade na comunicação entre as pessoas. Mas a verdade não é essa. A verdade é que cada cérebro é único, a verdade é que cada um tem uma maneira de pensar e de decodificar as palavras, de maneira que aquilo que eu falo aqui não obrigatoriamente corresponde àquilo que a outra pessoa ouve do lado de lá. Até pelo contrário, muito frequentemente a comunicação padece de falhas, porque o software, a maneira como pensa cada cérebro é muito original e muito única, de maneira que as palavras têm significado diferente para cada pessoa. Infelizmente, a comunicação é muito mais difícil do que a gente pensa, principalmente se nós ainda levarmos em conta que existem outros fatores envolvidos, como, por exemplo, a questão dos gestos, a questão das imagens, a questão dos sinais sutis da expressão do rosto, os movimentos do corpo. Assim, é muito mais complexo. E às vezes a gente pensa que está sendo capaz de transmitir exatamente o que está dentro da alma da gente e aquilo que acontece é muito diferente. Por exemplo, uma pessoa tímida, inibida, ela pode se mostrar socialmente reservada, fechada, calada, e isso passa, às vezes, a ideia não de timidez, mas de arrogância, de altivez, de ser uma pessoa que não tem vontade ou interesse ou gosto em conversar ou se comunicar com as outras pessoas. Isso é um sinal bem claro de como é preciso decodificar com mais objetividade todas as coisas que acontecem, todas as dificuldades que a gente padece nas relações com a outra pessoa e principalmente a possibilidade de erros na avaliação das pessoas quando a gente só leva em conta sinais externos. Por exemplo, pessoas também muito extrovertidas e exuberantes, não raramente são aquelas que gostam de vender uma imagem superior à que tem. Superior para os outros, quer dizer, mostrar-se aos olhos dos outros como maior, melhor do que aquilo que efetivamente elas são por dentro. Outras pessoas fazem o contrário, costumam, ou muitas vezes mostram uma imagem social bastante diminuída, bastante humilde até, o que também sempre dificulta a comunicação. O ideal é a gente conseguir realmente passar para o outro exatamente o mais próximo possível, se não exatamente, aquilo que nós somos e aquilo que nós sentimos em cada momento, com todas as dificuldades. Eu acho que a consciência de que a comunicação é difícil, de que há erros na decodificação, que a pessoa pode ver a gente de uma maneira muito diferente daquela que a gente está sentindo internamente, é justamente o que nos ajuda a aprimorar a comunicação. Toda vez que a gente acha que é muito fácil essa comunicação, a gente comete erros muito maiores do que quando a gente é consciente das dificuldades que estão envolvidas nesse processo. Cuidado, porque é muito fácil da gente se enganar e realmente não conseguir estabelecer vínculos efetivos com a outra pessoa. Muito bem, vamos agora ao nosso primeiro ouvinte ao vivo por telefone. Seu nome, por favor? Maurício. Pois não, Maurício. Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Doutor, eu tenho uma dificuldade de lidar com uma parte da minha separação, que é exatamente o lado de que eu sinto alguma coisa partindo dela para mim, né? Mas não consigo conversar com ela sobre isso. Alguma coisa em termos de sentimento? Exato. Ela pediu Há quanto tempo vocês passaram casados, Maurício? 15 anos, 14 anos. Então separados há quanto tempo? 4 anos. Qual é a sua idade? 47. E ela? 38. Sim. E a separação aconteceu por quê? Na verdade, ela simplesmente disse, eu não quero mais estar casada. Né? E em seguida ela falou que ela não queria me magoar. E aí eu, ironicamente, perguntei, ia deixar para me magoar quando? Sim. E
Depois disso, lógico, depois da separação, houve dúvidas, a gente discutia e sempre vinha aquela imagem de, tá vendo, por que eu não volto, por que não dá, porque você briga muito. Mas na verdade eu brigava pós, não antes. Como assim pós? Pós-separação. Depois da separação. Durante Exato. o casamento, você era um cara mais briguento, encrenqueiro ou mais dócil e fácil? Não, era tranquilo. Tinha as discussões de relacionamento normal, problemas financeiros, essas coisas assim. Mas discussão normal, mas quem discutia mais, ela ou você? Não vou negar, eu discutia, mas sempre na réplica. Sim. Entende? Eu sou consciente dos erros que eu cometi, de alguns períodos de intolerância e tudo mais. Mas também sou consciente de tudo o que foi de legal. Sim. E não nego, ela foi a pessoa mais maravilhosa da minha vida, não tenha a menor dúvida. Sim. E ela então, de repente, quis se separar sem nenhuma razão maior para isso? Sim, sem nenhuma. Até hoje não dá uma justificativa clara. Sim. Não quer conversar mais sobre isso. Já foi, acabou, sabe? Não tem outro. Houve, né? Houve outros depois do casamento, mas não está com ninguém. E foi como eu comentei, eu tenho uma ligação espiritual com ela muito forte. Quando ela não está bem, eu sinto. Você diz que ela sente alguma coisa ainda em relação a você em termos de amor? É isso? Eu acredito que sim, porque ela se preocupa, ela conversa comigo, ela me liga, às vezes ela me liga e fala assim, você anda meio quieto, o que você tem? E sabe? Ela falou, não, outro dia eu estava pensando em você e tal. E sempre foi assim, desde dentro do casamento, sempre foi. Quando eu não estava bem, ela sabia. E quando ela não está bem, eu sei. E meus filhos sabem disso também. Tanto que falam assim, pai, você acertou na mosca. A mãe tá assim, como você falou. Sim. Entende? Chegou uma época que ela achava que eu espiava ela, não tinha nada disso. Né? Mas eu queria saber como que eu faço para conversar, para chegar e resolver isso aí. Sim. Entende? Porque ela ainda tem todo o meu jeito no pé que ela fica atrás. Entende? Meu jeito de saber como que eu converso, saber como que eu convenço. Ela sempre fala para mim, olha, não quero mais conversar sobre isso, porque eu sei como é que eu me sinto quando você começa a falar desse jeito. Sim. Né? E aí ela interrompe o assunto. Né? Que ela já deixou claro, eu não quero conversar mais do que 5 minutos com você, porque eu sei o que acontece depois. Que e acontece? dá uma risadinha daquela que sabe que ela vai fraquejar. Sim. E na realidade ela não fraquejou nenhuma vez ao longo desses 4 anos? Não fraquejou nenhuma vez. Sim. Mas amigas dela já me falaram, vocês dois são dois bobos, dois orgulhosos. Eu falei, eu quero voltar, ela que não quer. Ela falou, pois é, mas você não consegue resolver isso? Eu falei, como é que vou conseguir resolver se ela não quer? É verdade. E você não tem ideia por que ela não quer? Ela é feliz assim como está? Ela é mais feliz hoje, assim, separada, ô Maurício, do que junto? Olha, eu não sei te dizer exatamente porque a felicidade é uma coisa muito, muito relativa. Claro, aconteceu logo depois que eu fiquei 3 anos trabalhando em São Paulo e indo para a cidade do interior onde morávamos, só nos finais de semana. Sim. E 3 anos, eu senti muito isso. Meus filhos cresceram e eu estava longe. Eu só via de final de semana. Sim. Entende? Então isso daí era complicado. Sabe? Você chega final de semana. Me diga uma coisa, o que você pretende fazer? Está 4 anos nessa situação, você vai ficar esperando isso por tempo indeterminado? Olha, essa é uma grande pergunta, porque eu já tentei ter relacionamentos, não tenho aquele bloqueio de chega na hora, não funciona. Não tenho esse bloqueio. Mas chega na hora, emocionalmente, é como se ela estivesse sentindo que eu estou fazendo aquilo, entende? Sim. Quer dizer, como se tivesse uma ligação muito forte entre vocês dois que te impede de ir para frente, é isso? Exato. Agora, aí ao mesmo tempo, ela não quer nada em termos de retorno e já se passaram 4 anos. Exato. Você não acha que a sua situação está um pouquinho ruim nesse negócio, não? Tá muito, né? Eu estou pensando o seguinte, Maurício, pode estar me parecendo que é mais conveniente a ela essa situação do que para você, né? Fica você aí amarrado, sofrido, né? Travado nesse relacionamento, eu não sei se é tão conveniente isso para você. Eu penso que... Diga.
Não, eu só queria lembrar uma coisinha. Isso é real, porque quando eu estou me aproximando de alguém, eu penso que ela perceba, e eu não dou a entender que estou com alguém, eu não fico esnobando. Sim, mas de todo modo parece que ela percebe. E Ou aí você ela se sente que ela aproxima. percebe, ela se aproxima, corta a É. sua onda e depois volta para a mesma posição anterior dela, né? Aí ela fica levando na boa. Meu né, caro, eu amizade. acho que você devia dar um basta nisso aí, porque senão você periga de ficar ainda muitos anos encalhado nessa situação. De todo modo, eu acho que é interessante ver a posição da sua mulher, ou ex-mulher, não é, como uma pessoa que, na verdade, não se decide. E a indecisão dela está atrapalhando você mais do que você poderia pretender. Eu acho que, na realidade, você deveria dar pelo menos temporariamente, por encerrada essa história, porque eu acho que é provável que isto só se resolva mesmo na hora em que você não se sentir tão envolvido pelas tramas dela. De todo modo, muito obrigado pelo seu telefonema. Eu tenho um e-mail aqui da Priscila, que nos enviou o seguinte: Dr. Gicovates, meu chefe adora se promover às custas dos outros. Eu tenho me destacado em meu departamento e, devido a esse sucesso, ele passou a colocar o nome dele neste trabalho, como se fosse uma produção conjunta. Eu faço todo o trabalho e ele ganha os louros. Meus colegas o conhecem há mais tempo e já me alertaram sobre esse comportamento dele. Fico com raiva e tenho receio de me prejudicar. O que faço para não me dar mal trabalhando com uma pessoa assim? Priscila, toma cuidado, porque se a pessoa é assim, ela é perigosa mesmo. E, naturalmente, isto pode perfeitamente acabar por provocar algum tipo de comportamento que venha da parte dele, que venha a lhe prejudicar, caso você não seja hábil o suficiente para encontrar uma maneira de se colocar no relacionamento sem se colocar, inclusive, perante outras pessoas que sejam superiores a ele, sem ferir diretamente a suscetibilidade dele, porque, evidentemente, não se trata de uma pessoa de caráter muito primoroso. Se fosse de caráter muito primoroso, não faria isso que faz. Então, trata-se de uma criatura da qual a gente tem que desconfiar e tem que ter um pouquinho de medo, porque evidentemente se trata de alguém que pode maldosamente ainda vir a lhe prejudicar bastante. Cuidado com ele, mas tome cuidado também como é que você vai fazer para se livrar dele. Muito obrigado pelo seu e-mail. E tem aqui uma ouvinte que não quis entrar ao vivo, que perguntou o seguinte: uma mulher virgem aos 36 anos de idade pode, além de deixar o homem apavorado, fazer com que ele perca o tesão? Minha cara, eu acho o seguinte: se você ficar muito apavorada e você é virgem, e se você tem uma postura que seja, vamos dizer, intimidadora, evidentemente que é muito fácil fazer com que o homem perca o tesão e fique sexualmente bloqueado. É muito, muito mais fácil. O homem é um sexo frágil, na verdade. Então, qualquer mulher que tenha qualquer conduta mais intimidadora pode determinar o bloqueio da sexualidade masculina. Se ele já está apavorado, apavorado para perder o tesão é um caminho muito curto. Então eu penso que ele, estando apavorado, já está praticamente bloqueado sexualmente. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Ana. Ana, pois não. Eu gostaria de sanar uma dúvida, doutor. Pois não. É assim, eu sou casada há 6 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. E o seu marido? 35. Sim. E assim, nós somos casados há 6 anos, no papel, tudo certinho, né? Sim. E desde que casamos, a família dele, assim, nunca deu liberdade de eu conversar muito. Eu ia na casa da irmã dele, tudo. Quando minha filha nasceu, os irmãos dele não se manifestou em conhecê-la. E até hoje, ela tem 4 anos, eles nunca ligam, nunca perguntam. Sim. E eu gostaria de saber. Eles foram contra o casamento? Pelo que eu sei, não. A irmã dele foi madrinha do meu casamento, porém não foi na festa. Eu tenho até um bom relacionamento com a mãe dele. Sim. Agora, os irmãos não se manifestam, não querem saber. Meu marido fez aniversário agora, a irmã dele ligou e falou: e aí, como estão as coisas?
Aí eu falei para ele, mas ela perguntou de mim e da Nenê? Ele falou não. Sim. E a sua sogra também não quer saber da Nenê? Não, a minha sogra liga. E assim, ela é meio distante, né? Mas ela é uma pessoa que ainda dá um pouco de atenção. Sim. Mas o restante da família não se manifesta. Sim. Tem algum tipo de motivo que eles possam ter essa hostilidade, assim como até o fato de você estar em uma situação melhor? Porque às vezes as pessoas têm comportamentos assim até por inveja. Pode ter alguma possibilidade disso ou não? Não, acho que a única inveja que pode ter é que ele tem uma outra filha, né? Com a ex-mulher dele. E quando eu o conheci, eles já estavam divorciados há 6 anos. Inclusive, até a filha dele me chamava de mãe. A mãe dela falou, eu ainda não morri para você chamar a esposa, né, do seu pai de mãe. E aí, a gente também se desligou, né? Então, eu acho que seja por isso, né? Por ele ter outra filha e pode ter uns ciúmes, alguma coisa assim. Sim. E você acha que esse ciúme pode existir também por parte da ex-mulher, eu entendo, mas da irmã dele ou da sua sogra também? A sua sogra tinha boa relação com essa ex-mulher dele? Tem, para você ter uma ideia, meu bolo de casamento, a minha sogra levou um pedaço para a ex-mulher dele. Sei. Tudo bem, até aí tudo bem, eu até dei uns docinhos, uns brigadeiros, falei, pode levar. Eu ficava de leve trás, sabe, entre a minha sogra e a ex dele, né? Mas tudo bem, até aí eu não me importava. Mas, assim, o que eu fico chateada é deles não aceitarem a minha filha, né? Porque parece que eu nem sou, vamos dizer assim, nada, né? Eu casei com ele no papel, tudo, nunca separamos. Mas, Ana, por que ele se separou da ex-mulher? Ele disse que nunca gostou dela, ele casou porque a mãe dele sempre quis que ele casasse com ela. Sei. Então, na realidade, o casamento foi bem quisto pela família, não foi bem-vindo à separação dele. Você entrou no filme, você entrando no filme, você é inimiga deste complô que montaram aí para que ele ficasse com aquela moça, é isso? Exatamente, doutor, eu nem sabia. Mas você não sabia, mas agora você já sabe. Tem que parar de sofrer exatamente pelo mesmo assunto, porque essa história provavelmente vai continuar por tempo indeterminado. É uma pena porque a sua filha também sofre consequências desnecessárias disso, ela acaba sendo prejudicada também indiretamente, mas é assim o ser humano, não é? Não pensa muito nos outros, parece que todo mundo está mais preocupado com o seu umbigo do que com o bem-estar da criança. De modo que é muito chato, mas é isto que é a vida. De maneira que, na realidade, é o que vai acabar por determinar a boa evolução da sua filha, se você for capaz de ser tolerante com isso e não ficar muito aborrecido com esse tipo vamos dizer, com esse tipo de contratempo que inevitavelmente vai continuar existindo, porque não há nenhuma razão para que surjam mudanças muito rigorosas no comportamento da família do seu marido, né? Tomara que, pelo menos ele, não se aborreça tanto com isso. Muito obrigado pelo seu telefonema e temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Seu nome? Dias. Dias, pois não, Dias. Doutor Gicovati, tudo bem com o senhor? Tudo. Doutor, eu tenho um probleminha. Quando eu tenho dificuldade em ler Sim. e escrever e fazer qualquer coisa que as pessoas estão me observando. Sim. Isso porque, inclusive, para falar com o senhor, estou um pouquinho nervoso. Não fique não. Isso aqui é bem de amigo. Aqui é casa de amigo. Então, e depois você não vai precisar escrever nem ler nada. Quem tem que ler aqui sou eu. Eu sou ruim de ler também, viu? Eu, quando, aos meus 5, 6 anos de idade, já observava minha mãe ensinando os meus irmãos, os mais velhos que eu. Então, quando eu comecei a estudar, também passei pelo mesmo processo, né, de ajuda, que ela nos ajudava a fazer os deveres. E era uma sessão de tortura, gritos, pancadas, e isso me atrapalhou, sabe, assim, no meu desenvolvimento, não só meu, como dos meus irmãos também.
Eles têm outras dificuldades, não são essas, mas tem outras dificuldades, mas todos nós temos dificuldades. E para mim é um pânico terrível isso, sabe? Conviver com isso, eu estou com 45 anos, conviver com isso é muito difícil. E é uma coisa que eu não consegui superar sozinho e até hoje não procurei uma ajuda. Até o meu motivo de ligar para o senhor, né, é saber qual o tratamento, né, se tem ainda, né, eu com 45 anos. Tem. Você sabe, Dias, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu era criança, não tive essa experiência assim horrível como a sua, mas meu pai era um homem que tinha uma visão muito, vamos dizer assim, politicamente de esquerda do mundo, e ele achava então que eu deveria ir para o grupo escolar, junto com os outros meninos da região onde eu morava, que era no bairro de Pinheiros. E na realidade, eu, dentro de casa, tinha um ambiente muito mais harmonioso, muito mais aconchegante do que a média dos meninos que vêm de famílias talvez menos instruídas ou com uma classe econômica menor. E muitas vezes lá a professora vinha com a régua andando na hora do ditado, andando para lá e para cá, e eu só de ver aquela régua, eu tremia toda, eu decorava o ditado em casa, eu não conseguia ler em público, porque se eu fosse ler, gaguejava o tempo todo. Você sabe que uma das boas coisas que eu fiquei devendo a esse programa aqui da CBN foi esse negócio de aprender a ler, falando inclusive no microfone. Eu até recentemente era mais fácil para mim falar de improviso do que ler, porque ler eu gaguejava tudo. Né? Então, cura, viu? Eu estou com 65 anos, curei agora. Né? Então, você ainda tem 20 anos para se livrar disso. O que você tem que compreender é o seguinte, para a gente encasquetar essas coisas é 2 palitos, é 1 minutinho e a gente fica com isso preso dentro da gente. Para se livrar é muito duro, mas tem técnicas de terapia, chamadas terapias comportamentais, às vezes com algum tipo de profissional bem adequado, que pode te ajudar muito nisso aí. Correto. Doutor, até eu participo de um grupo religioso. Sim. E nós, nos nossos estudos, sempre uma pessoa que lia, né? E nós só comentávamos. E mudou. Então são várias pessoas e a cada dia que chega, né, que vai chegar a minha vez... De ler, você treme todo. Eu estou assim, eu estou em pânico. Mas não fuja, viu? Toma algum calmantezinho, faça qualquer coisa, mas não fuja da situação, porque cada vez que você fugir da situação, você piora o seu quadro. Você não deve evitar de jeito nenhum as situações de risco. Quer dizer, treme, sua, passa mal, mas enfrenta. Não foge da raia, porque sempre que a gente foge da raia, a gente fica muito mal. Muito obrigado pelo seu telefonema. E agora temos aqui o e-mail do Vladimir, que mandou o seguinte mensagem. Doutor Gicovati, tenho 49 anos, sou casado há 27 e agora estou perdidamente apaixonado por outra mulher. Ela tem 30 anos, está se separando e demonstra sentir a mesma paixão por mim. Mas não sei como falar isso para minha mulher, que é uma pessoa depressiva e dependente. Nós convivemos bem, mas já não existe aquele amor de antes, perdido talvez nesses 27 anos de casamento. Todos os dias não paro de pensar nessa mulher com quem agora quero viver. O que faço? Meu caro, você não vai ter outro jeito senão contar para a sua mulher, mesmo que ela seja uma pessoa dependente, depressiva, talvez até você esteja imaginando que ela vá sofrer muito, talvez ela nem sofra tanto. Precisa ver se, inclusive, você não está usando este medo de contar isto para ela, para se defender até do próprio amor ou da felicidade que o amor provoca, porque isso não é raro. As pessoas fogem das histórias de amor, elas querem viver o grande amor. Na hora que aparece a oportunidade mesmo, pegam um motivo eventualmente menor e travam o seu encaminhamento positivo. Na verdade, eu penso o seguinte, se a sua mulher é assim independente, talvez a separação venha a fazer muito bem para ela, psicologicamente. Não no primeiro instante, talvez ela sofra, talvez ela padeça um pouco, mas talvez ela cresça justamente por não ter com quem, vamos dizer, em quem se apoiar. E isso possa ajudar ela a evoluir muito mais do que você pensa. De maneira que eu penso que se você acha que esta moça é realmente aquela que pode
lhe provocar a sensação de bem-estar, de plenitude e completude, tem que ir para adiante. E contar com toda a delicadeza para sua mulher, cuidar da ferida que você mesmo vai causar, mas certamente criar condições positivas para que a sua relação afetiva siga em frente. Tomara que você tenha força para fazer e realizar esse seu desejo sentimental. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Sueli. Boa noite. Pois não. Gigovati. Doutor Gigovati, eu sou seu ouvinte pela CBN, Café Filosófico, conheço alguns dos seus livros, admiro muito o senhor. Muito obrigado. Eu tenho um problema com o meu irmão. Ele é um profissional assim, de muita competência, tem 54 anos, nós moramos em Maringá, e eu noto que ele tem se excedido na bebida. Vem frequentando há muitos anos um bar de snooker, ele gosta muito de jogar snooker, tem problemas de relacionamento sexual com a esposa e alguns outros problemas, assim, família, que não sei se é uma forma de fuga, ele vem se excedendo na bebida. Isso já há alguns anos, eu noto que cada vez está aumentando mais, ele toma cerveja. Todo dia? Todos os dias, não passa sem. Conversei com ele há um tempo atrás, ele aceitou procurar um médico, eu indiquei um psiquiatra que foi me indicado. Ele não gostou do psiquiatra que chegando lá, além dos remédios, o psiquiatra indicou para ele que ele tivesse uma religião, uma outra fé, que ele procurasse também alcoólatras anônimos. E a pessoa, nesse caso, acho que fica assim meio... Para começar, ele não é religioso, acredita em Deus, ponto final. É uma boa pessoa e não vai procurar alcoólatras anônimos, assim, pelo menos acho que nesse primeiro passo, que ele não se sente, vamos dizer, um alcoólatra. Ele fala, eu sei que às vezes é cedo na bebida e tal, mas a gente nota que o problema está ficando mais sério. Bom, como achar o médico certo? Como a família pode ajudar uma pessoa que tem consciência, buscou uma vez ajuda, não acertou, né, o profissional, assim, da primeira vez. Noto que esse problema já está começando a atrapalhar um pouco nos outros aspectos da vida, que a pessoa já levanta mais tarde, mas como todos os dias bebe, sai do escritório, vai para o bar, chega em casa 8, 9, às vezes 10 horas da noite. Sim. Como ajudar, doutor Gigovati, pelo menos nesse particular da bebida, porque os outros ele pode resolver do bem ou mal, o problema é dele. Mas nesse particular da bebida, é o meu único irmão, nós nos damos muito bem. E eu não posso ficar falando, como mulher e outras pessoas da família, filhos, assim, têm falado, porque eu sei que não vai adiantar. Eu quero ter uma ajuda assim mais efetiva, que chegue para ele e fale, olha, o negócio é o seguinte, está aqui o endereço, você pode ir, vamos tentar, já passou do limite. Como ajudar? Sim. Então, na realidade, esse tipo de situação é muito delicado, viu, Sueli? Porque ele está numa posição intermediária, né? Não é um caso ainda, vamos dizer assim, mais severo de alcoolismo, mas também já não é um bebedor social leve e vamos dizer assim, um tipo de relação com a bebida que seja só brincadeira. Ele bebe regularmente, bebe bastante, provavelmente adormece meio quase bêbado, acorda tarde depois, provavelmente dorme mal por causa disso também. E naturalmente a vida profissional e a vida pessoal e a vida social e a própria inteligência, tudo começa a se prejudicar. Das coisas todas que existem, o mais importante é que ele queira realmente se tratar. Parece que ele foi, talvez da outra vez, mais seduzido ou mais para lhe agradar. E isso definitivamente não adianta. Ele não está tão grave a ponto de que a gente possa e deva tomar atitudes unilaterais, tomar atitudes que, independentemente da vontade dele. Ao mesmo tempo, também não é um caso tão leve que se possa fazer de conta que não está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja, vamos dizer assim, adequado fazer qualquer tipo de pressão maior. Talvez tenha que esperar mais um pouquinho. Esperar, vamos dizer, olha que coisa contraditória, às vezes tem que esperar piorar um pouquinho mais para a gente poder tomar providência, para a própria pessoa estar mais disponível para ajuda. Eu devo dizer a você que um caminho dos Alcoólicos Anônimos está longe de ser um mau caminho. É um caminho muito eficiente, é uma das estratégias que melhor funciona nos casos de alcoolismo. Na realidade, funciona melhor do que a maior parte dos tratamentos psiquiátricos e psicoterápicos. É muito difícil o tratamento psicoterápico de alcoolismo. É preciso sempre depender da boa vontade grande do paciente.
os Alcoólicos Anônimos, todo mundo que está lá conhece de vivo corpo a experiência do uso da bebida como remédio. Quase sempre são pessoas muito boas, porque a pessoa que bebe, como regra, é uma pessoa legal, gente do bem, não é coisa de bandido. Bandido costuma se interessar por outras drogas, né? E, na verdade, eu penso que você deveria efetivamente ter paciência e esperar um pouquinho mais e depois, quando for o caso, talvez ajudá-lo a procurar os Alcoólicos Anônimos, ou encontrar alguém que seja membro dos Alcoólicos Anônimos e que venha visitá-lo, que venha conversar com ele, para que ele também tire a má impressão a respeito disso. Muito obrigado pelo seu telefonema, e temos mais um ouvinte ao vivo no telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Edson. Pois não. E, doutor Franco, eu tive em uma religião durante muitos anos. Sim. E afetou de uma certa forma a minha cabeça, porque é uma doutrina. Qual é a doutrina? Religiosa, é Testemunho de Jeová. Sim. E coloca assim, muito medo na gente, sabe? No dia de amanhã. Medo, fobias, né? Sim. De que a pessoa... Quantos anos você tem, Edson? 50. Sim. Quando você frequentou, entre que idade e que idade? Há uns 15 anos atrás. Sim. Então a pessoa saindo de lá, então é tido como uma pessoa que vai ser condenado eternamente, coisas assim. E lá me trouxe muita tristeza e amargura lá. E acontece que o resto da minha família frequenta lá. E eu não queria que frequentasse mais, porque eu vi certas coisas que não tá batendo bem. E todos aqueles que discordam do que está lá é taxado de apóstata. Sim. Eu refuto a pessoa, se afasta, corta a amizade com a pessoa. E eu não aceito certas coisas mais lá. E acontece que a gente fica com fobia, com medo, não sabe o dia de amanhã. Dentro de casa vira tudo do avesso. A gente realmente não sabe por onde ir. E afeta psicologicamente a cabeça da gente. Mas o Edson me explica, dentro de casa, o que fica no avesso? Hã? Dentro de casa fica o que no avesso? Porque continua frequentando. Quem? E eu não quero que frequente mais. Quem continua frequentando? É mulher e filhos. Sei. A sua família também frequenta, né? Hã? Sua família também frequenta? Isso. Só a sua mulher e filhos, ou primo, irmãos, tios, parentes? Não. Mulher e filhos. Eles começaram indo junto com você? Exatamente. E você saiu há quanto tempo? Já está com uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E eles não saíram junto com você? Não. Mesmo refutando, dizendo o que está errado, o que não aceito, o que eu não concordo, eles continuam indo. Mesmo assim, eles aceitam. Qual é a idade dos seus filhos? Eu tenho 16, uma filha de 29 e tenho uma de 27. Essa é casada, já não mora comigo. E todos eles, mesmo os mais velhos, também frequentam lá? Frequentam. Então aceita, viu? Eu sei. Então aceita que faz uma lavagem na cabeça da pessoa, que a pessoa, eu não sei, eu tive numa psicóloga e ela falou, isso aí trouxe muita tristeza e amargura para você. E realmente trouxe. E a gente não consegue, eu consegui sair, mas não consegui tirar a família. Sim. E eu não sei como que eu fico num dilema, né? Então, mas Edson, o que eu vou poder lhe dizer? Eu acho que realmente eu pessoalmente também, como você, não gosto de nada que seja assim radical, dogmático, que quem não seguir tudo aquilo é um apóstata e vai ser condenado à fogueira. Eu não gosto desse tipo de visão. Eu sou muito mais liberal, acho que como você, respeito as diferenças de opinião e acho que existe espaço para todos os tipos de postura neste mundo. Mas, de todo modo, parece que a sua mulher e os seus filhos estão ainda muito envolvidos e seduzidos por isso. Eu acho que você tem que ficar, talvez, na sua e ter um pouquinho de paciência, apesar de que já se passaram aí alguns anos, mas um pouco de paciência para que caia a ficha deles também e que eles percebam que estão, na verdade, sendo seduzidos e estão realmente envolvendo a eles do ponto de vista intelectual e emocional mais do que o justo e do que o devido. É uma lástima, inclusive porque isso pode acabar por determinar um grande desgaste na própria relação familiar, posto que você pode acabar sendo visto aí como um grande traidor, um indivíduo que você é que seria aquele que está sendo desleal e injusto, etc. Não é esse o meu ponto de vista. Eu só posso
torcer para que aos pouquinhos você ganhe esse braço de ferro aí com os seus entes queridos. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar. Diz assim: doutor, tenho uma filha de 24 anos que mora sozinha e trabalha numa grande empresa. Ela só gosta de homens que a maltratam. Descarta todos os bons candidatos e namora aqueles que a desprezam e humilham. Eu e minha esposa não sabemos onde erramos como pais, pois temos um ótimo relacionamento de marido e mulher. Por favor, indique por onde podemos começar a resolver esse problema e evitar futuros desgastes para nossa filha. Seria esse um comportamento masoquista? Olha, meu caro ouvinte, eu acho que, em primeiro lugar, não acho que os pais devem se colocar sempre como os causadores dos problemas dos filhos. Quer dizer, se ela tem esse tipo de dificuldade, é porque você ou sua mulher erraram. Eu acho ao contrário. Eu acho que ela, por enquanto, talvez não esteja afim de ter um relacionamento afetivo para valer. Então, ela tem 24 anos, trabalha numa grande empresa, provavelmente tem pretensões profissionais muito fortes. Namorar um cara muito bom, esses que você chamou de bons candidatos, aqueles que são caras legais, etc., isso vai acabar dando certo. Se der certo, ela pode cair na tentação de ficar muito envolvida sentimentalmente e aí até querer se casar e eventualmente truncar a eventual carreira que ela possa estar fazendo com mais ênfase do que vocês pensam. Na minha cabeça é o seguinte: ela só tem 24 anos, provavelmente está trabalhando, pretendendo fazer carreira e por enquanto quer ter uns namoros de má qualidade, porque o namoro de má qualidade é garantido que não vai virar casamento. Então sua filha, na verdade, é uma esperta, vocês não erraram em coisa nenhuma. Ela só ela só está tentando se defender do envolvimento emocional mais forte, né, sempre se ligando a parceiro errado. Isso é garantido que vai dar errado e assim ela não vai se casar por enquanto, que provavelmente é o que ela quer mesmo. Temos aqui um e-mail do Ronaldo, que nos escreveu o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 30 anos e não estou namorando devido principalmente à interferência da minha família. Quando começo a namorar, alguém que teve relacionamentos anteriores, minha irmã me critica muito, joga meus pais contra mim e o relacionamento acaba antes mesmo de eu saber se daria certo. Já não aguento mais essa situação. O que faço? Então, Ronaldo, eu acho que você deveria ter uma postura um pouquinho mais firme e um pouco mais rigorosa em relação aos seus parentes. Afinal de contas, você tem já 30 anos de idade e não deveria ficar, vamos dizer, aceitando tão calmamente esse tipo de interferência, né? Você talvez tenha que fazer algum movimento um pouquinho mais radical, no sentido de ser um pouco mais firme, tanto com a sua irmã, eventualmente com os seus pais também, e fazer com que você fique mais autônomo, mais independente. Essa situação, na realidade, não deveria lhe aborrecer tanto, porque você, afinal de contas, é uma pessoa que tem todas as condições para viver de acordo com o seu discernimento e não para aceitar esse tipo de interferência. Muito obrigado pelo seu e-mail e temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Oi, Andréia. Pois não, Andréia. Então, minha pergunta é sobre, assim, certo despojamento, né? Sim. A minha irmã é uma pessoa, assim, que ela fica muito na dela, né? E hoje aconteceu uma coisa curiosa, né? Ela foi fazer compras com a minha mãe no mercado e arrebentou a sandália dela. E ela estava, assim, um pouco com pressa, tirou a sandália e fez tudo descalça. Quantos anos você tem, André? 31. E ela? 33. Sei. E minha mãe ficou assim furiosa, disse que veio falando coisas horríveis. Ela falou, podia ter comprado outra sandália. Ela não tem onde pôr sandália aqui em casa. E assim, ficou uma briga assim ridícula e minha mãe disse assim, eu me incomodo esse seu despojamento. E eu achei assim que também não era para tanto, né? Porque, assim, suponhamos que aconteça um acidente de rasgar a roupa de uma pessoa no meio da rua. Até a pessoa correr até o carro, ela vai andar um pedaço com a roupa rasgada. Não é verdade? Sim.
Então, e assim, esse escândalo que ela fez, eu achei que assim que foi um pouco exagerado. Depois, mais tarde, ela pediu desculpas, tudo. Ela disse, quem sofreu foi você, porque eu levei numa boa. Quem falou isso foi a sua mãe ou a sua irmã? Não. Quem que falou que levou numa boa? A sua irmã A ou... pessoa que arrebentou a sandália. Sim. Ela falou assim, arrebentou a sandália, arrebentou. Pronto, né? Tirou e fez o que tinha que fazer para voltar logo para casa. Sim. Mas assim, a mãe achou que era para se matar, né? Eu falei, até ela disse assim, nossa, se um filho de rico roubam um tênis de R$500 no meio da rua, o que ele faz? Se mata? Ele vai ter que andar descalço um pedaço. Não é verdade? Sim. Então, assim, isso incomodou muito nossa mãe, porque ela levou numa boa, entendeu? Levou na gozação, ninguém barrou, ninguém olhou, ninguém ficou olhando pro pé dela, nada. Ela fez tudo rapidinho, tava com pantalona, tudo. Mas quem que ficou numa boa? Sua irmã ou a sua mãe? A vítima que arrebentou a sandália. A mãe queria que a filha morresse, queria se matar, queria não sei o quê. A vítima estava na boa e a mãe ficou nervosa. Sei. Então, e essa pessoa que ficou nervosa certamente está falando da outra como muito despojada, mas na impressão que dá, André, é que quem ficou assim nervosa por causa disso é que é muito preocupada, talvez demais preocupada com a aparência, né? Eu também acho, né? Porque certos imprevistos fazem parte da vida. Claro. Não é verdade? Então, assim, às vezes é uma coisa rápida, dá a impressão que a gente é o centro das atenções. Exatamente. E de repente... Mas como é que você pensa? Você teria um comportamento de que jeito? Eu faria como a minha irmã. Já que ela foi até o supermercado e a sandália arrebentou, não vai querer morrer ou voltar para casa porque a sandália arrebentou. Resolve tudo rapidinho, que o nosso tempo é curto, né? E eu não tenho tempo para ficar desfilando. Sei. Né? Eu faria exatamente o que ela fez. É isso mesmo. Eu acho que a postura correta é essa, quer dizer, não se afligir tanto com coisa assim superficial. A impressão que me dá é que a sua mãe é que está, talvez, tirando um pouquinho da proporção, uma coisa que não tem nenhuma gravidade. Na realidade, passa para mim aqui a ideia de que a sua mãe é excessivamente preocupada com a imagem, com a aparência, com a opinião das outras pessoas, com o que vão dizer, como sendo uma coisa assim de mentalidade ou muito preocupada com uma coisa meio exibicionista, com assim, imagem social e vaidade pública, ou então muito querendo se mostrar sempre plenamente capaz de ter todas as qualidades e todos os benefícios que existem no mundo. Eu penso que a sua irmã está muitíssimo mais certa do que ela e realmente a gente tem que não se aborrecer com coisas irrelevantes, como é o caso. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail da Daniela que nos escreveu durante a semana. Dr. Giacobatti, tenho 45 anos e já fui mãe de um filho único que morreu aos 16 anos. Ele era usuário de cocaína e teve uma overdose. Sempre trabalhei muito e tive orgulho da minha carreira. Mas hoje percebo que o pouco tempo de convivência com meu filho foi um grande erro. Uma das razões do caos na sociedade contemporânea é o fato de a mulher se dedicar menos ao lar e mais ao mercado de trabalho. Não sou contra as mulheres trabalharem, mas existe uma parcela significativa delas que, por status, ganância ou autoafirmação, delegam a criação dos filhos a empregados ou os deixam em berçários e escolas, tudo isso em nome do sucesso profissional. Será que hoje as mulheres não estão realmente exagerando? Daniela, eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem que ser muito cuidadoso quando estabelece as correlações entre acontecimentos dramáticos com os filhos ou vamos dizer, desvios de rota adequada por parte dos filhos e o comportamento especificamente da mãe ou principalmente das mães que trabalham fora, das mães que hoje trabalham fora e às vezes trabalham com muita ganância, com muita garra, com muita intensidade, até porque muitas vezes o mercado de trabalho exige isto e se elas não agirem e não se fizerem isso, sua atividade desta maneira, provavelmente serão comidas rapidamente por outras pessoas que estarão se dedicando com mais vigor e com mais determinação ao trabalho. De maneira que nem sempre a mulher pode decidir exatamente quanto ela vai trabalhar, se ela se entusiasma com o trabalho, se dedicar a ele para valer pode ser uma coisa legal. Não acho que realmente exista uma influência
tão direta da presença da mãe em casa com os resultados finais que tenham a ver com o bom encaminhamento da educação dos filhos. Eu acho que a mãe influi, mas depende muito da mãe mesmo, do caráter dela. Influi o pai também, influem os avós, a televisão, os colegas, a escola, a inteligência do menino, as características psicológicas de cada menino. Muita coisa influi sobre o resultado final, que é cada uma das criaturas adolescentes ou adultas que vão fazer parte do mundo depois. Eu acho que a gente não deve também ser precipitado nas correlações entre este mundo do trabalho das mulheres e os problemas que a vida familiar, e em particular a vida dos jovens, está manifestando neste momento. Eu penso que um dos maiores problemas mesmo é exatamente o sentimento de culpa que as mulheres têm por trabalharem fora. E por causa desse sentimento de culpa, muitas vezes superprotegem os seus filhos. E ao superproteger, provavelmente provocam malefícios muito maiores do que aqueles relacionados com a sua ausência. A superproteção por culpa pode ser talvez um mal muito maior do que aquele que deriva do fato das mães não estarem presentes o tempo todo. Eu acho que o problema não é o número de horas que se passa em casa e com os filhos, mas sim a forma, os termos e a postura firme, determinada, pedagógica que os pais têm que ter em relação aos filhos o tempo todo. No Divã do Gicovates tem produção de Michele Trombelli, Camila Campaneruto, Diego Matoso, Janaína Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.